Olá, eu sou Natália Coura, sócia responsável pela área comercial. Estou aqui com o CEO da Esparta, Ulisses Neme, com os demais sócios, Arthur Neme e Felipe Vidal, gestores da frente de renda fixa, e com a sócia Mayara Rani, também integrante da nossa equipe comercial. Vamos falar um pouco mais sobre agora a performance dos nossos fundos com relação ao fechamento de setembro e também sobre o mercado de crédito privado. Vimos, inclusive, em setembro ali um quinto mês de um bom retorno de rentabilidade para os produtos, porém agora vindo esse resultado um pouco mais do carrego das nossas estratégias do que propriamente do fechamento de spreads de crédito, né? O que até sinaliza esse equacionamento de oferta e demanda que a gente já estava observando no mercado secundário e as taxas vindo para patamares mais saudáveis também. É interessante citar até alguns números com relação a essa recuperação do que a gente tem conseguido dos nossos produtos frente ao impacto ali da crise do Covid-19, em que a gente viu uma recuperação de 45% do movimento, e isso, para os nossos produtos, acabou sendo praticamente o dobro em algumas estratégias, mais que o dobro, na verdade. Então, o Sparta Top recuperou 75% do movimento já, o Sparta Max 99%, e a nossa frente de previdência, nossa família de fundos previdenciários, um pouco mais de 60%. Então, tudo isso pelo que a gestão conseguiu trabalhar com as nossas carteiras, agregando também bastante valor nesse pós-crise, tendo também uma carteira mais saudável. Bom, falando um pouco sobre o mercado secundário, então, em que nível que vocês enxergaram essas taxas, né? Então, que patamar que vocês estão vendo os ativos, principalmente para o foco que a gente tem em carteira, que são os ativos AA e AAA? Bom, primeiramente, como você falou, né, nesse mês em específico a gente não teve um fechamento expressivo de spread, como a gente tinha tendo nos meses anteriores, então tá mais ou menos como a gente estava no mês de agosto, né? Os créditos corporativos de rating AAA de 3 a 4 anos de duration estão chegando ali na faixa de CDI mais 2. Os papéis percentual do CDI eles têm um pouquinho mais de prêmio, alguma coisa como 20 a 30 bips, e os pedidos estão girando ali na faixa de CDI mais 3, ou algo próximo disso. Tá? E até por esse equacionamento que a gente viu das taxas, né, da oferta e demanda, vocês acham que existe mais espaço para fechar esses spreads no mercado secundário? Bom, a gente acredita que sim. A gente não espera que feche a níveis pré-pandemia, mas a gente espera um fechamento no decorrer dos próximos 2 meses para algo como o CDI mais 2. Hoje o carrego da nossa carteira está em CDI mais 2,60. E no nível pré-pandemia ele estava em CDI mais 1,30, né? É claro que a gente não espera que esse fechamento ocorra de uma hora para outra, é até saudável que ele se estenda por um prazo mais longo para que o comprador não perca atratividade, o ativo não deixe de ser atrativo para o comprador, né? E a gente consegue renovar a carteira sempre com ofertas primárias na tentativa de manter o carrego elevado. Então, acho que é um pouco disso. Não, tá ótimo. E até pelo que você comentou ali dessa divisão do que tem tido de demanda do mercado secundário, primário, ainda com relação a essa relação de oferta e demanda do secundário, o que vocês têm observado? Assim, ainda tem bastante tá aquecido, enfim, tem bastante oferta? O que a gente vinha vendo nos últimos meses é um fechamento bastante expressivo de spread, né? E muito por conta de que as ofertas primárias estavam escassas, né? As empresas não estavam emitindo e quando elas emitiam, os bancos encarteiravam a maior parte das ofertas, né? Agora, no mês de setembro, a gente viu um destravamento das ofertas primárias e elas estão vindo a níveis bastante atrativos, né? Acima do mercado secundário. Então, por isso que a gente não viu um grande fechamento no secundário, né? O secundário ele fica um pouco mais vendedor, mas a gente consegue repor os ativos que a gente vende com ativos com spread mais atraente. Não. Até queria aproveitar já puxar um gancho para falar um pouco do mercado primário também, que a gente já tem visto aí que está tendo uma oferta maior, com taxas também mais elevadas, como você comentou. Qual o nível que essas taxas estão sendo apresentadas hoje e para qual prazo de vencimento?
Bom, agora no mês de setembro, a gente conseguiu alocar aproximadamente 60 milhões numa taxa média de CDI mais 3,60, né? Mais ou menos meio a meio entre crédito corporativo e FDIC. O crédito corporativo na faixa de CDI mais 3 e o FDIC na faixa de CDI mais 5. Os prazos são bastante variados, mas via de regra são inferiores a 5 anos, né? E as novas leituras estão um pouco abaixo disso e, portanto, a gente acredita que essas alocações foram alocações bastante boas, né? Em virtude de que as novas emissões elas têm a taxa um pouco abaixo do que a gente conseguiu alocar no mês passado. Uhum. E você tinha já comentado, né, que as taxas que estão vindo no mercado primário, elas estão mais elevadas do que está sendo negociado no secundário, e isso acaba também permitindo que a gestão melhore o perfil de retorno do produto, olhando para frente, etc. Queria que você explicasse um pouco, né, como que funciona essa dinâmica, como é que alocar em taxas mais elevadas no primário permitem que a gente melhore o perfil de retorno, o carrego do produto, etc. Então, o fundo ele tinha fechado agosto com carrego, né, a carteira com carrego de 2,60 e ele fechou setembro também com carrego de 2,60. Mesmo com a performance desse mês que fechou, os spreads fecharam assim marginalmente, como o Felipe já falou, né, mas como a gente alocou no primário uma taxa mais atrativa, né, que a taxa média de alocação foi de torno de 3,60, com isso a gente conseguiu manter o carrego mesmo tendo tido uma performance muito boa, né, do fundo no mês. Só para dar um exemplo, uma das alocações esse mês foi uma emissão de debêntures da EGEA, que é uma companhia privada de saneamento. A gente alocou numa emissão no spread de CDI mais 3, e existe no mercado secundário papéis com duration muito semelhante a esse, né, com prazo, né, muito semelhante a esse, mas que negociam na faixa de 1,90 em termos de spread, né? Então a gente conseguiu uma alocação no primário melhor do que um papel negociando secundário para aquele mesmo empresa, para aquele mesmo prazo, né? Isso não é tão comum, o spread tão bom assim, mas nesse momento o primário tem dado algumas oportunidades bem interessantes, né? Geralmente o que a gente busca fazer essa estratégia de girar carteira, de sair um pouco de um papel no secundário para entrar no primário, é que é bastante comum que conforme vai passando o prazo de uma debênture, o spread dela vai diminuindo. Isso faz com que o rendimento nos primeiros anos seja mais elevado do que o rendimento nos últimos anos mais próximos já do vencimento, né? Então a gente carrega esses papéis por alguns anos, vende e aloca num novo papel, uma nova oferta primária, mantendo ali o duration, não permitindo que o duration da carteira vá se encurtando com o passar do tempo. E isso vai dando uma reciclada na carteira, vai mantendo ela com uma performance bem interessante, né? Que você vai conseguindo uma performance acima do carrego estático ali, matemático, né? De uma forma recorrente. Eu acho que tem também o ponto de ganhar também ali quando a taxa do primário acaba convergindo com a taxa que está sendo trabalhada no secundário também, não dos ativos. Isso. Legal. E falando dessas novas ofertas, dessas novas emissões que vocês estão analisando, olhando para o final do ano, que a gente já está no final do ano, né? Existe alguma perspectiva de volume que pode vir a mercado, de taxa também? Vocês já estão conseguindo analisar isso? Assim, é difícil de precisar um número daqui para o fim do ano, mas o que a gente sentiu agora aí, assim, no mês de setembro é que os bancos finalmente trouxeram um volume mais relevante para o mercado primário. Parece que deu uma engrenada boa nele, né? Até agosto ainda estava assim, bem restrito, a gente está disputando assim, para conseguir alguma alocação primária. Acho que agora, a partir de setembro, tem tido volumes maiores têm sido oferecidos para os investidores. Acho que isso que ajudou a pressionar um pouco o secundário, né? Porque o investidor vende no secundário para comprar no primário. A gente acredita que essa tendência deve continuar aí ao longo dos próximos meses até o fim do ano, mas é difícil de dizer um número assim. A gente está com o caixa robusto,
para conseguir aproveitar bem essas oportunidades. Ótimo, obrigada. Agora, entrando num assunto um pouco polêmico, talvez, mas olhando um pouco sobre o risco fiscal, e principalmente ali a questão do teto dos gastos, como que esse tema pode impactar nos juros, e até porque a gente viu um movimento bem forte nos juros futuros em setembro. Então, basicamente a gente tem visto bastante discussão na mídia, tem saído muita notícia sobre isso, sobre justamente um possível rompimento, né, do teto dos gastos, né, e a gente tem visto os fletes populistas também do governo. Então, eventualmente isso tudo pode levar o mercado a começar a ter uma expectativa um pouco mais inflacionária e eventualmente uma preocupação maior com a questão fiscal, pode justamente levar a juros mais elevados, né? Então a gente tem visto a curva apesar de a gente estar em níveis nominais baixos, a gente tem visto a curva com uma inclinação bastante relevante, tanto que hoje o investidor que quiser comprar um título do próprio governo pré-fixado para 6 anos, por exemplo, vai conseguir uma taxa acima de 7%, né? Então é uma taxa super elevada, e quando a gente compara isso com uma Selic de atualmente 2%, né? Então fica realmente bastante grande e tem causado inclusive algumas distorções, né? Então acho que até tem um outro tema aqui para a gente explorar, né? A gente tem visto, por exemplo, a LFT, que é o Tesouro Selic, que é um dos títulos mais conservadores, na verdade, o título mais conservador que a gente tem no mercado, porque ele é justamente pós-fixado e deveria render exatamente a Selic, e a gente tem visto que ele começou a ser negociado com deságio, né? E tanto é que os principais fundos DI e os fundos mais conservadores de todos, né? Aqueles que só compram título público, de fato, a gente tem visto que eles têm trazido perdas significativas, né, tanto no mês de setembro quanto no começo do mês de outubro, né? Então isso deixa realmente, acho que isso evidencia, na verdade, que de fato o Banco Central chegou num nível de taxa de juros de Selic muito baixo, né? Que tem pouca demanda dos investidores por títulos, por investimentos com essa ordem de grandeza de retorno, dado todo o cenário que a gente está inserido, né? Então a gente tem uma série de riscos que advém ainda da pandemia, né? Mas a gente, e somado isso à questão fiscal, né? É até interessante essa questão da LFT, porque ficou bem claro que essa questão de oferta e demanda afeta muito o preço dos títulos, inclusive de um título com risco soberano, ou seja, o título mais conservador do mercado, né? E acho que é uma boa comparação até para a gente entender essa questão do impacto que o próprio crédito teve com relação à oferta e demanda ali de março também, né? Perfeito, é exatamente isso, Natália. Tanto é que a gente poderia fazer um paralelo com o que aconteceu no mercado de crédito privado em março e abril, né? Não é que, por mais que as contas do governo estejam sendo colocadas em xeque, ninguém está falando aqui de insolvência, ninguém está falando aqui do governo não pagar nem nada do gênero, mas simplesmente não tem demanda neste momento para os títulos nesse nível de preço. Então, precisa ajustar o nível de preço para eles voltarem a ter demanda. Que foi exatamente, rigorosamente, o que a gente viu lá em março e abril, né? A gente ainda existiu uma incerteza e por se tratar de emissores privados, dá até para colocar que alguma parte do movimento podia estar relacionada a um medo de uma possível inadimplência, mas para os profissionais de mercado, para os gestores, provavelmente estava muito mais claro que essas grandes empresas eram mais sólidas, provavelmente sairiam muito melhores dessa crise, ganhar mercado, tinham mais musculatura financeira, estavam capitalizados, etc. E que foi exatamente o que aconteceu, tanto que a gente não teve casos de inadimplência relevantes aí nas empresas que acessam o nosso mercado de capitais, né? E nem que fazem parte, principalmente as que fazem parte das nossas carteiras, né? Então, acho que é realmente um paralelo muito rico esse. Legal, e acho que 2 perguntas sobre isso. Essa dinâmica, né, da inclinação da curva de juros, ela pode interferir de alguma forma a rentabilidade do nosso produto de crédito privado, e até se a gente realmente vir a ter ali uma volta da Selic, uma subida da taxa Selic, se isso também faria ter qualquer tipo de novas remarcações nos produtos de crédito. Bom, então vamos dividir em 2 primeiro. Primeiro ponto, você estava comentando de como a alta dos juros, né, da curva de juros, como que ela pode afetar as nossas carteiras, né? Como a gente faz hedge, na verdade o impacto, se houver, ele é marginal. Na verdade, tem um tipo de título especificamente, que são os títulos em percentual do CDI,
que conforme a taxa de juros aumenta, na verdade, fica implícita uma remuneração mais alta, né? Porque ele tem justamente rende um percentual da taxa de juros, então ele passa a ser mais atrativo. Isso pode levar a um fechamento do spread com o tempo. Então, isso pode ser positivo, né? Pode ter mais demanda para esses títulos, né? Então, a alta da curva de juros, ela pode ser atrativa nesse sentido, né? Já quando a gente fala de aumentos futuros da taxa Selic, né? Então, a curva de juros futura, ela na verdade reflete uma expectativa de qual que vai ser a taxa Selic acumulada de hoje até uma determinada data. Então, é natural que a gente, por estar num momento de taxa Selic muito baixa, que em algum momento a gente se depare com um aumento na taxa Selic. Isso não deve ser visto como um aspecto negativo. Na verdade, se a gente tiver uma recuperação plena da economia, é natural que a gente comece a ter alguma pressão inflacionária saudável e que isso leve o Banco Central a aumentar um pouco a taxa de juros, né, de uma forma razoavelmente moderada, justamente para conter essa pressão inflacionária adicional. Então, a alta da taxa de juros deveria ser encarada como uma coisa saudável no curso normal da economia. O que acontece hoje é que a gente tem uma expectativa tem esse flerte populista do governo, essa preocupação com o risco fiscal, então você começa a ter expectativa de que pode ser gerada inflação, e isso pode, e uma inflação por excesso de gastos do governo, por uma oferta e controle desbalanceado. Isso eventualmente pode levar a um movimento de alta da Selic, mas por um motivo já um pouco menos nobre, vamos dizer assim, ou mais por uma contenção. E se a gente olhar, por exemplo, os índices de inflação, né? Então a gente olha o IGPM, que em 12 meses está acumulando praticamente 18%. E quando a gente compara isso com o IPCA, que é a meta oficial de inflação medida pelo IPCA, né, está em 2%. Né? Então a gente vê uma disparidade muito grande entre os dois índices e justamente, assim, historicamente, quando a gente tem uma disparidade entre esses dois índices, né, isso tende a convergir em algum momento, porque o IGPM ele dá mais valor, ele é mais sensível, né, às variações da taxa de câmbio. A gente está com 40% de alta no câmbio neste ano, e além disso ele também valoriza mais os preços no atacado, né? Só que se a gente tem uma mudança estrutural nessas variáveis, né, é fato que os preços que subiram no atacado, uma hora eles são repassados para o varejo também, né? Então é natural que em algum momento isso seja repassado para o varejo também. E a gente tem visto aí uma série de casos, né? Alguns que saem na mídia são um pouco mais chamativos, né? Como preço arroz, etc. Mas, de fato, a gente tem visto faltas de algumas peças, ou teve quebras de algumas cadeias de fornecimento, tem componentes importados que eventualmente estão mais caros, etc. E que tudo isso pode gerar uma pressão inflacionária e pode fazer com que a taxa de juros venha a aumentar ao longo dos próximos meses aí, né? Talvez não, provavelmente não esse ano ainda, mas para o ano que vem já existe uma expectativa de aumento da taxa de juros, né? E quando a gente olha, de fato, a curva como um todo, né, pode ser que essa alta de juros ela seja até mais significativa, né? Ok, ficou claro. E acho que, até pegando um gancho, né, acho que isso é interessante também, que quando a gente está olhando a carteira do investidor, né, ter uma posição pós-fixada, né, por mais que neste momento específico, né, ela talvez pareça assim, pô, a CDI, né, tipo, rende 2% Selic e tal, né, parece muito baixo, né, mas aí que entra, né, o crédito privado dentro da parcela pós-fixada, ele justamente traz esse diferencial, né, então a gente hoje tem uma aplicação pós-fixada que rende a Selic, que é o 2%, mais 2%, né? Nossa expectativa, na verdade, para os próximos 12 meses é de CDI mais 2,5%. Isso seria alguma coisa de 4,5% já, então bem mais relevante do que a Selic em si. E a gente ainda tem a vantagem, né, nessa posição pós-fixada, de que se a gente vier a ter um aumento na taxa de juros, e que eu estava falando, não é nem uma questão de si, né, mas é uma questão mais de quando, né, você está de fato protegido, né? Então você tende a ter uma carteira que é mais robusta, né, a eventuais altas da taxa de juros, justamente porque você vai se aproveitar dessa parcela pós-fixada. Perfeito, carteira bem diversificada é a chave. É isso aí. Legal. E aí, trazendo todos esses pontos também que a gente já conversou para dentro dos nossos produtos, a gente ainda está com um carrego super elevado, a gente continua apresentando aí uma excelente rentabilidade, né, quando a gente olha ali um período de 12 meses,
e que somada também às marcações a mercados que os títulos podem acabar tendo, né, com o fechamento dessas taxas, a gente acaba tendo uma perspectiva de retorno bem interessante. E um dos fundos que vem recebendo uma demanda bem crescente, que está aí sob foco agora, que a gente tem trabalhado bastante, por conta da performance, realmente, é o Spartamax, né, que está em destaque. E aí eu queria que vocês falassem quais oportunidades que vocês veem para essa carteira nesse momento. Então, o Spartamax ele é um fundo que tem uma flexibilidade e uma agilidade muito maior do que o Sparta Top, por exemplo, né? Que é um fundo que tem algumas restrições regulatórias, né? Com isso, o Spartamax ele consegue capturar algumas oportunidades que às vezes o Top ou não consegue, ou consegue, mas uma proporção muito pequena do patrimônio dele, né? Por exemplo, o próprio Felipe comentou, né, que a alocação média em FDICs nossa nesse mês foi com spread médio de 5%, CDI mais 5%, né? E o Spartamax, por exemplo, ele tem um limite que é o dobro, né, do que o limite do Sparta Top em relação a produtos estruturados e FDICs, né? Então, ele podendo fazer uma posição um pouco mais concentrada, um pouco maior nesses ativos, ele consegue ali um desempenho também mais interessante. Importante destacar que não é um fundo high yield, né? Então, o mesmo processo de tomada de decisão que a gente aplica para o top, a gente aplica para o max e aplica para os demais fundos high grade que a gente tem, né? Então, não é que a gente toma riscos que a gente não tomaria nos demais fundos, mas que a flexibilidade do regulamento e da regulação, né, permitem, e o fato de ser para investidor qualificado, né, dá uma flexibilidade adicional, permite com que a gente faça uma gestão mais ágil, um pouco mais arrojada, né, do Spartamax, tá? Legal. Eu acho que para finalizar aqui o bate-papo, que é um ponto bem legal, bem interessante, que é o fato da gente estar com um novo produto na casa, que é o Sparta Top Inflação, que é um fundo com indexador também diferente. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre as características desse novo produto, como que ele cabe na carteira do investidor, explicar um pouco tanto para os clientes da Sparta quanto para os assessores, quem acompanha aí, quem investe na casa, como que esse produto vai poder agregar aí dentro da estratégia de renda fixa deles. Bom, o Sparta Top Inflação, né, a gente já tinha vontade de fazer ele faz algum tempo, mas a gente viu também agora um cenário bem mais propício para começar esse tipo de estratégia, né? A ideia aqui é ter uma gestão de carteira de crédito muito parecida com o que a gente tem no Sparta Top, né, que é a nossa estratégia carro-chefe. Só que a gente, em vez de ter o CDI como benchmark, né, ou como indexador, a gente trabalhar com o IMAB5 como benchmark, né, ou como indexador. O que isso significa, né? O IMAB5, na verdade, ele é o Tesouro Inflação IPCA, né? Então, ele é um índice composto por títulos do governo atrelados ao IPCA, que vencem até 5 anos, então ele é um fundo com um prazo médio relativamente curto, mas que tem justamente o benefício de estar protegido da inflação, né? Então ele tem dois componentes, né? Tem um componente pré-fixado, né? Que é uma taxa pré-fixada, mais um componente de ser corrigido pelo IPCA, que é o índice de inflação oficial. Então, com isso, a gente, em vez de perseguir CDI mais alguma coisa, a gente vai buscar IMAB5 mais alguma coisa, né? Esse alguma coisa exatamente o mesmo nível de spread no Sparta Top e no Sparta Top Inflação, né? E é interessante que, com isso, a gente passa a ter um indexador que ele acaba sendo mais atrativo para o investidor, né? Então, a gente hoje com o IMAB5 na casa de IPCA mais meio, IPCA mais 1, né? E quando a gente soma isso com o spread da nossa carteira de crédito, né? A gente acaba tendo IPCA mais 3 com prazo médio aí na casa de 2 anos, né? Então, prazo médio relativamente curto e você vê, o mais 3 ele já é maior que a Selic e ainda tem inflação, né? Tem o IPCA e quando a gente olha também que justamente a gente pode ter, eu estava comentando antes que a gente pode ter um aumento de inflação aí, seja por uma retomada da economia, seja por eventuais
desarranjos aí da economia, né, por um flerte mais populista, alguma coisa assim, eventualmente a gente tem uma proteção, tem uma perspectiva de retorno maior, né? Ao longo do tempo, inclusive, o IMAB5 ele traz um retorno acumulado maior do que o CDI, né? Só que ele, por outro lado, ele tem um pouco mais de oscilação no mês a mês, né? Então, pode ter um mês com rentabilidade negativa no Sparta Top Inflação? Sim, é possível que 1 ou 2 meses por ano, historicamente mais ou menos isso, né, que sejam negativos, né? Mas por outro lado ele vai buscar também um retorno um pouco maior do que o indexador CDI, né? Então a gente basicamente trazendo a mesma estratégia que a gente já tem, que já é bem testado, tem 8 anos de histórico, etc., só que com um novo indexador, então dando mais uma opção para o investidor, né? Acho que esse é o resumo desse novo produto. Muito bom. Bom, então para resumir um pouquinho esse nosso bate-papo, Maiara me ajuda aqui também nos pontos, por favor, mas acho que o que eu peguei de pontos de destaque da nossa conversa foi que o mercado secundário teve ali menos fechamentos do que a gente estava observando nos outros meses, isso porque o mercado primário veio mais aquecido e as taxas também, e as taxas mais atrativas também, esse foi um dos pontos que vocês mencionaram. Ainda há mais espaço para fechamento no mercado secundário, e que deve acontecer ao longo do tempo, não de uma vez só, né? O que é até bem importante para a gente manter o prêmio elevado das nossas estratégias. Alocamos em emissões primárias acima das taxas médias das nossas carteiras, então acho que isso foi um ponto bem interessante também, até que apresenta essa perspectiva de manter um carrego elevado para todas as nossas carteiras. Também a gente citou que uma inclinação na curva de juros não afeta as estratégias pós-fixadas, inclusive essas estratégias podem até apresentar uma proteção nesses cenários. Então, é a questão também das carteiras diversificadas, tendo ali todo tipo de estratégia para poder, no todo, entregar o melhor retorno para o portfólio do investidor. Que o movimento das LFTs também mostra que mesmo títulos muito conservadores podem ter oscilações e até de acordo com ofertas e demanda, assim, aliás, até de acordo com oferta e demanda, mas que no médio prazo esse valor tende a convergir para que é o patamar razoável do preço dos títulos. E falando um pouco do Sparta Max, então, que ele tem ali um pouco mais de agilidade na carteira e pode trabalhar com limites maiores em alguns ativos. Um exemplo é a FDIC, e ele tem apresentado um carrego mais elevado e destaque também em performance frente aos pares de mercado. Isso tem chamado bastante a atenção do produto. E fechando o Sparta Top Inflação, então nosso primeiro fundo de renda fixa com um benchmark diferente do CDI, que busca ganhos aí com a yield do IMAB5 mais spread de crédito. Então, uma carteira muito semelhante ao que a gente tem hoje com o Sparta Top, porém com esse outro benchmark que historicamente bate o CDI. Eu queria adicionar também a questão dos retornos desse mês, né? Que é a questão, a gente comentou aí ao longo do último mês, principalmente que o mercado de crédito ele já tinha recuperado ali em média 45% do que foi prejudicado durante a pandemia e que os produtos da casa eles tiveram uma recuperação ainda maior do que o mercado. Então o Sparta Top ficou ali na casa dos 75% já de recuperação. O Sparta Max está quase no 100, né? Está no 98,5%. Ele foi realmente um destaque de rentabilidade em comparação com os pares, D30, etc. Nossa família previdenciária também, que já passou ali dos 60% de recuperação. Então, a gestão ativa, ela realmente faz uma diferença muito grande. Ao longo da crise, da pandemia, a gente conseguiu aproveitar muito essas oportunidades, né? Ainda estamos aproveitando essas oportunidades, então, comprando ativos super interessantes no mercado primário, que trazem uma melhora de perfil de retorno para a gente, né? De rentabilidade olhando para frente, super interessante. Então, é uma oportunidade muito boa. Continua sendo uma oportunidade bem interessante, né? Alocar agora em crédito privado e reforçar que esse movimento das LFTs que tem machucado muito investidores, né? A gente viu muitos investidores saindo machucados com os movimentos de março e abril, mesmo em ativos mais óbvios, né? Mais conservadores, e fizeram realocações de carteira, fugiram para investimentos até mais conservadores e estão se machucando novamente, né, com
essas negociações exageadas das LFTs, mas a gente está monitorando de perto esse cenário e qualquer novidade, qualquer outra informação que a gente tenha, que seja lá como possa influenciar nos nossos produtos ou não, a gente vai trazer também para vocês todas essas informações, tá bom? Eu acho que esses eram os pontos. Com relação ao novo produto, né, que é o Sparta Top Inflação, quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente para a gente enviar material, explicar um pouco mais sobre como funciona a gestão do produto, o que vai ter na carteira, o que esperar, até como é que ele cabe também, né, para que serve ele dentro da carteira do investidor, também entra como uma alocação estrutural, assim como os outros produtos da casa. Então, fiquem à vontade para entrar em contato aqui com a equipe comercial, caso vocês tenham qualquer dúvidas sobre qualquer um dos pontos que foram mencionados aqui. É isso aí. Alguma contribuição, gestores, Ulisses? Acho que cobrimos tudo. Muito bem. Isso aí. Muito obrigada a todos. Até mais. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.